Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 3, A Bênção de Receber a Revelação. Sábado, ler com oração Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 e 5. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. As bênçãos do Espírito. Na mensagem de ontem fomos esclarecidos a respeito das bênçãos do Pai e do Filho. Hoje avançaremos para conhecer a bênção do Espírito. Esta seguinte porção descreve nossa história, pois quando ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho de nossa salvação, nós cremos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O Evangelho tem poder. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Podemos perceber aqui a preciosidade da fé. Deus tem falado tanto conosco, e especialmente essa passagem de Romanos nos revela que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como nossa fé é fundamental para o cumprimento da vontade de Deus. Na bênção do Espírito estão o selo e o penhor. O selo mostra que somos propriedade do Senhor e que o Espírito tem liberdade para trabalhar em nossa pessoa. Ao sermos selados, o Espírito manifesta sua autoridade e poder sobre nossa pessoa. O penhor é uma pequena amostra da plenitude que receberemos naquele dia. Trata-se de um antigozo, uma degustação, para hoje desfrutarmos um pouco de tudo que receberemos naquele glorioso dia. Se só com essa amostra já ficamos loucos, podemos imaginar como será a plenitude. O livro de Efésios ressalta também a importância da oração. Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Capítulo 1, versículos 15 e 16. A oração é um ponto muito importante para o viver cristão. Por isso Paulo orou pelos Efésios, rogando ao Senhor que eles recebessem a mesma visão que ele próprio recebera. Lembremos o relato contido no livro de Ezequiel, quando o servo do Senhor profetizou para um vale de ossos secos. Há duas questões para destacarmos. A primeira, Ezequiel 37:4 diz: Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? É a pregação do Evangelho. Ao pregar o Evangelho, profetizamos a ossos secos. Parece uma loucura, mas a palavra tem poder para dar vida aos ossos secos. Ao sair pelas ruas, não escolhemos pessoas, somos obedientes à palavra e pregamos para um monte de ossos secos. É exatamente isso. Profetizamos a ossos secos, crendo no poder do Evangelho. A segunda questão, Ezequiel 37, 9 e 10. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe,
Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. A expressão profetiza ao Espírito significa, em outras palavras, orar. Ao orarmos, o Espírito vem e sopra para que haja vida. Por um lado, profetizamos aos ossos. Por outro, oramos para o Espírito dar vida aos ossos. Quando falamos a ossos, começa uma barulheira. E a carne nasce, os ossos se unem, dando início a grandes mudanças. Em seguida, deve haver oração para que o Espírito sopre vida sobre as pessoas. Aplicando essa palavra ao nosso viver, orientamos todos os irmãos que saem às ruas para praticar o Posso Orar por Você, que também participe das reuniões de oração da igreja. Ao orar pelas pessoas nas ruas, profetizamos aos ossos e nas reuniões de oração, profetizamos ao Espírito. Pregar o Evangelho é só o primeiro passo. Estamos tirando essa pessoa do poder das trevas e conduzindo-a para a casa de Deus. Agora ela precisa receber cuidado para crescer em vida, daí a necessidade de oração. Assim como Paulo orou pelos Efésios, precisamos orar por aqueles que receberam a pregação do Evangelho. A Bíblia reforça essa prática em outras passagens, como em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, que diz: Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Capítulo 4, versículo 12. Epáfras orava e se esforçava continuamente pelos colossenses em oração. Outro exemplo está em 1 Tessalonicenses, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Capítulo 3, versículo 10. A oração e o apacentamento são fundamentais e complementam a pregação do Evangelho. Vamos ser intensos na oração. Isso é muito importante. Que o Senhor nos conduza a orar pelos ossos secos nas ruas, tirando as pessoas das trevas, bem como a orar pelo Espírito nas reuniões de oração da igreja. Assim o Espírito virá para dar vida. Aleluia! Pergunta de hoje: de forma prática, como podemos profetizar aos ossos secos e o que devemos fazer para que recebam vida? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.